A reapresentação do Internacional aconteceu com notícias não tão boas. René teve diagnosticada uma lesão muscular e com isso fica de fora dos próximos jogos do Internacional. Boa oportunidade para Tauan Lara, que teve uma conversa especial com o técnico Mano Menezes no treinamento de hoje, junto de outro atleta que também deve ser titular ao longo do próximo domingo. No mercado de transferências, Nico Lopes quer voltar e tá louco para jogar no Internacional, inclusive admitindo uma culpa em relação à sua última passagem no clube que terminou em 2019. Maurício renovou seu contrato até a temporada de 2027 e o Inter tenta valorizar o jogador para conseguir uma boa venda através dele no mercado de transferência. Mobilização para pegar o Caxias tem promoção de ingressos e expectativa alta de público. E os últimos dias da janela de transferências reservam uma atenção especial ao setor do meio-campo. Esse é o Diário do Inter KTO de terça-feira, 21 de março de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa terça-feira. E eu começo falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, que teve os portões abertos, a atividade de reapresentação após o empate, a partida contra a equipe do Caxias no último sábado. Foram 2 dias de folga, domingo e segunda, e a reapresentação nessa terça-feira, tá? E a gente teve a notícia de René, que está fora do jogo contra o Caxias neste domingo em função de uma lesão muscular. A gente já havia dito que provavelmente o René estaria fora dessa partida. Ele saiu com dores no adutor da coxa no confronto contra a equipe do Caxias e teve diagnosticado uma lesão muscular e fica de fora pelo menos da partida desse domingo, possivelmente inclusive de outras. Não se sabe ao certo se ele vai poder jogar, por exemplo, em uma eventual final do Campeonato Gaúcho, se ele pode ser desfalque inclusive na estreia colorada na Libertadores da América. São situações que a gente vai saber ao longo principalmente da próxima semana. Aliás, eu gravei um vídeo na tarde dessa terça-feira falando sobre as primeiras mudanças que Mano Menezes está executando no time do Internacional para domingo. E são mudanças forçadas. A entrada do Tauan Lara na vaga do René, a entrada do Depena na vaga do Johnny, que está na seleção norte-americana, e outras opções técnicas que Mano poderá fazer, como por exemplo o retorno de Wanderson ao time titular. Eu falo sobre tudo isso aqui, é só clicar para assistir, tá? Mas no treinamento de hoje uma imagem chamou a atenção. O Tauan Lara, que eu falei que vai ser o titular na lateral esquerda nesse domingo, teve uma conversa reservada com o Mano Menezes junto do Maurício. O Mano chamou esses 2 jogadores e deu uma conversada separada com esses atletas. Pode significar que, por exemplo, Tauan Lara e Maurício joguem no mesmo setor, e aí o Maurício jogue pelo lado esquerdo, e aí pelo lado direito jogue Pedro Henrique ou Wanderson? Pode significar, mas pode não significar também. Mas chamou a atenção que no treinamento de hoje, o Mano chamou 2 atletas para uma conversa separada. Tauan Lara e Maurício, que conversaram por alguns minutos com o técnico do Internacional. Vamos para os próximos assuntos, porque eu quero falar sobre Nico Lopes. Tem repercutido bastante o nome do atacante uruguaio, que está no Tigres em final de contrato e quer sair do futebol mexicano e ver o futebol brasileiro com bons olhos. É isso que afirma o próprio staff do Nico Lopes aqui no Brasil, que é representado através do Vinícius Prates. O que se diz é que o Nico Lopes deseja voltar para o Brasil, enxerga o mercado brasileiro como um mercado de ótima entrada e principalmente a gente tem observado uma vontade do Nico Lopes em deixar claro que ele não conseguiu aproveitar a oportunidade que teve no futebol brasileiro e a oportunidade que ele teve no Internacional. O Nico Lopes, por exemplo, recentemente em entrevista a canais uruguaios, falou que entende hoje erros que ele cometeu de falta de concentração, erros que ele cometeu de imaturidade quando esteve no Internacional e que hoje uma pessoa mais madura, uma pessoa mais evoluída, ele aproveitaria esta oportunidade de maneira completamente diferente. E obviamente que nessa interlocução ele fala também com os torcedores do Internacional. Ele fala também com o mercado aqui do Rio Grande do Sul, que vê hoje o Nico Lopes talvez não com olhos não tão bons quanto aqueles com o qual ele chegou aqui no Inter. Ele teve uma boa venda para o Tigres, tá? O Inter conseguiu fechar uma boa negociação com ele. E tá na cara que o cara tá louco pra vir.
O cara tá louco pra jogar no Inter. Se o Inter oferecer alguma coisa pelo Nico Lopes, ele vem correndo. A questão é, o Inter quer... Até onde a gente apurou, do que eu ouço do Inter sobre o Nico Lopes, o conceito ele não é tão bom assim em cima do jogador. Dá pra descartar? Não dá. Mas eu acho bem difícil que o Inter faça algum tipo de investimento no Nico Lopes. Ainda assim, é um jogador que tá louco pra voltar e tem falado sobre o que viu da experiência que ele teve no futebol brasileiro e no internacional. Ele chega em 2016, joga 2017, 2018, 2019 e teve 4 anos no internacional, o Nico Lopes, tá? O Inter anunciou nesta terça-feira a renovação contratual de Maurício, tá? Até 2027, o meia de 21 anos tem contrato agora com o Internacional. E essa renovação ela faz parte de uma valorização do Inter com o jogador. Aumenta o salário, aumenta a multa e, consequentemente, aumenta também o valor que o Inter quer para vender o jogador. O Maurício, assim como o Johnny, são os dois grandes ativos que o Inter enxerga nesse momento para conseguir fazer uma grana boa. O Johnny se fala em ser vendido em até 8 milhões de euros. O Maurício se fala em até 15 milhões de euros, até porque tem um detalhe. O Inter tem só 50% dos direitos econômicos do Maurício. Mas o Inter enxerga ele com um grande potencial e pretende vender este jogador. E por isso a renovação contratual ela é muito importante. Renovado, até 2027 o Inter tem segurança maior contratualmente com esse jogador e o objetivo é fazer com que ele se destaque aqui no Internacional e surja uma venda. Ontem eu falei sobre a especulação do Benfica de Portugal, que não se concretizou. O próprio André Cury, que é o empresário do Maurício, descartou isso. Mas é um jogador que é dos mais vistos do elenco do Inter e que o Inter tenta valorizar para conseguir pegar uma boa venda nele, tá? Sobre janela de transferências, dias finais acontecendo. A gente está no dia 21 de março para o dia 22 e a gente vai ter no dia 4 de abril o fechamento da janela. Ou seja, são 12 dias para o fechamento da janela. E está claro qual o foco do Internacional nesses últimos dias. Meio-campistas. O Inter está avançando pelo Diego Pituca, pretende anunciar este jogador na próxima semana, porque está aguardando a resposta do Kashima Antlers. O Inter fez sondagens no Ademir, fez sondagens em outros jogadores do setor do meio-campo, e é ali que o Inter está focando. Se a gente for esperar avanços do Inter por contratações, é por este setor. Volantes, meias, talvez, um reserva para o Patrick, é possível, mas é nesse setor que o Inter está focando essa reta final de janela de transferências, tá? Para fechar, eu quero falar sobre a mobilização da direção e a mobilização da torcida para o jogo de domingo contra o Caxias. Provavelmente a gente vai ter o jogo com o melhor público neste ano no estádio Beira-Rio. 35 mil torcedores são esperados pela direção colorada, que agiu e fez uma promoção interessante para essa partida. Sócio não paga. E aquele sócio que já tem uma modalidade que não paga ingresso, ele pode fazer o seu check-in e conseguir o ingresso de mais um acompanhante. Então é uma boa promoção, tá, para os sócios torcedores, e a expectativa através disso é 35 mil torcedores. Clima de jogo grande nessa decisão do Internacional na semifinal do Campeonato Gaúcho contra a equipe do Caxias. Para fechar, gente, vamos falar de KTO, tá? Vou passar algumas odds de campeonatos pelo Brasil. Por exemplo, a gente vai ter Copa Verde, Cuiabá e Vila Nova, odd do Cuiabá 1.77, empate 3.4, Vila Nova 4.5. Remo e São Raimundo, odd do Remo 1.13, empate 5, São Raimundo 8.5. É a Copa Verde. É a Copa Verde também na KTO. Joga lá, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!